Alô, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo a mais um Lâmpada para os Meus Pés, seja muito bem-vindo a essa que é a sua casa, a nossa casa, né? Aqui é a família Lâmpada para os Meus Pés, seja muito bem-vindo a esse projeto de leitura bíblica. Você, meu amado irmão, minha irmã que tem nos acompanhado, obrigado por mais uma vez estarmos juntos. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique à vontade para conhecer o que fazemos aqui. Se trata de um projeto de leitura bíblica onde vamos ler todo o Antigo Testamento uma vez durante o ano 2021 e o Novo Testamento duas vezes. Sempre aí na descrição do vídeo eu deixo disponibilizado um material, um plano de leitura para que você possa acompanhar aí na sua residência, onde você estiver, e você vai marcando junto comigo aí. Estamos agora no nosso 48º dia de leitura, desde o dia 1º de janeiro até o dia de hoje, porque o Senhor tem nos fortalecido. Nos encontramos hoje na leitura de Êxodo, capítulo 28 no Antigo Testamento, e Marcos, capítulos 15 e 16, na leitura do Novo Testamento, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa te abençoar extremamente na leitura de hoje. Se você ainda não segue o canal, você tem a oportunidade de seguir o canal. Não deixe de tocar o sininho para ser sinalizado e não deixe de maneira alguma de curtir. Vai lá e curta o vídeo, nos ajuda, dá o like, o joinha, para que a plataforma possa entender que se trata de um bom material, indique para as outras pessoas e compartilhe, meu amado, compartilhe nas redes sociais, compartilhe no WhatsApp, compartilhe, indica para as pessoas, fala para as pessoas, né? Fala, estamos fazendo projeto de leitura lá na nossa igreja, na nossa comunidade local. Não se trata de nada, né, questão de uma questão simplesmente religiosa, mas se trata simplesmente da leitura da Bíblia. Vamos simplesmente ler a palavra de Deus, né? Fala para ele, não estou te chamando para ir para a igreja, não é nada disso, estou te chamando para ler a palavra. E vamos deixar o Espírito Santo agir na vida dessas pessoas, né? Então indique para um ente querido, para um amigo, indique, e vamos ler a palavra de Deus junto, porque se trata disso, de falar a verdade da palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor para que Ele abençoe a nossa leitura, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela oportunidade de mais um dia estarmos aqui diante do Senhor, Pai, lendo a Tua Santa Palavra, a Tua Santa Escritura. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem nos fortalecido, nos guiado, nos levantado, Pai, diante de tantas lutas, diante de tantas adversidades, diante de percas de pessoas tão queridas, tão amadas. O Senhor tem nos fortalecido, tem tocado o nosso coração, tem estado junto conosco, e nós continuamos a crer na Tua Santa Palavra, continuamos a crer na Tua Santa Promessa. Que o Teu Espírito Santo em nome de Jesus, nos dê sabedoria, discernimento, Pai, do que vamos ler hoje, Pai. Nos ensina, Pai. Planta em nosso coração o que estamos lendo, para que a Tua palavra seja gravada em nós e que possa gerar frutos, Pai. Nos dê frutos, Pai. Nos dê, Pai amado, discípulos, nos dê pessoas, acrescenta, Pai, pessoas, Pai amado, as nossas vidas, que possamos ser vaso de honra em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Então vamos lá para o nosso 48º dia de leitura. Hoje, como sempre, nós vamos iniciar do Antigo Testamento. Então abra a sua espada aí no livro de Êxodo, no capítulo 28, né? Onde o Senhor ali começa a dar a visão a respeito do templo, a respeito das vestes, dos utensílios sagrados que eles iriam utilizar ali no tabernáculo. No templo não, no tabernáculo, né? Amém? Depois nós vamos lá para o livro de Marcos, posteriormente, fazer o restante da leitura do Evangelho de Marcos, do finalzinho aí da crucificação de Jesus. Então abra sua espada lá em Êxodo, nesse momento, no capítulo 28. Amém, vamos lá então, Êxodo, capítulo 28, verso 1, vamos que vamos. Traga para junto de você, do meio dos filhos de Israel, seu irmão Arão, e os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Faça vestes sagradas para o seu irmão Arão, para que lhe deem glória e beleza. Diga também a todos os homens hábeis a quem enchido o espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão para consagrá-lo.
para que me sirva no ofício sacerdotal. As vestes que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeles, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para o seu irmão Arão e para os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes. Pegarão ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. Farão a estola sacerdotal de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra esmerada. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 extremidades e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada que estará sobre a estola sacerdotal será de obra igual, da mesma obra de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Pegue 2 pedras de ônix e grave nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 de seus nomes numa pedra e os outros 6 na outra pedra, por ordem de nascimento. Conforme a obra de um lapidador, quando faz um sinete, você gravará os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras, colocando engastes de ouro ao redor dela. Coloque as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel, e Arão levará esses nomes sobre os seus ombros para memória diante do Senhor. Faça também engastes de ouro e 2 correntes de ouro puro, trançadas como um cordão. Prenda as correntes trançadas nos engastes. Faça também o peitoral do juízo. Será obra esmerada feita conforme a obra da estola sacerdotal. Faça-o de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Será quadrado e duplo, e terá 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura. Coloque nele engaste de pedras com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Serão esculpidas em forma de sinete, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. Para o peitoral, faça correntes como cordas de obra trançada de ouro puro. Faça também para o peitoral 2 argolas de ouro e prenda as 2 argolas nas extremidades do peitoral. Então passe 2 correntes de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. Prenda as 2 pontas das correntes nos 2 engastes e coloque-as nas ombreiras da estola sacerdotal, na frente dele. Faça também 2 argolas de ouro e coloque-as nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda interior, junto à estola sacerdotal. Faça também 2 argolas de ouro e coloque-as nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo na frente dele, perto da juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligarão o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal por cima, com uma fita azul, para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal, e nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário para memória diante do Senhor continuamente. Ponha também no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Faça também as sobrepeles na estola sacerdotal toda de pano azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça. Essa abertura será arrematada como a abertura de uma gola, para que não se rasgue. Em toda a borda das sobrepeles, coloque romãs de pano azul, púrpura e carmesim, e sininhos de ouro no meio delas. Haverá em toda a borda das sobrepeles um sininho de ouro e uma romã, outro sininho de ouro e outra romã. Esta sobrepeles estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o som dos sininhos quando ele entrar no santuário diante do Senhor e quando sair. Isso para que não morra. Faça também uma lâmina de ouro puro e grave nela a maneira de gravuras de sinetes as seguintes palavras: santidade ao Senhor. Amarre essa lâmina com um cordão de pano azul, de maneira que esteja na mitra. Bem na frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas, que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de coisas santas. Essa lâmina também estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos diante do Senhor. Você tecerá a túnica de linho fino e fará uma mitra de linho fino e um cinto de obra de bordador. Para os filhos de Arão você fará túnicas, cintos e turbantes, para que lhes deem glória e beleza. Com essas roupas vista o seu irmão Arão, bem como os filhos dele.
Unja, consagre e santifique-os, para que me sirvam como sacerdotes. Faça também calções de linho para eles, para cobrirem a pele nua, irão da cintura às coxas. Esses calções estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda do encontro ou quando se aproximarem do altar para ministrar no santuário, para que não incorram em iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua posteridade depois dele. Amém. Amém, meus irmãos, aqui finalizamos o Antigo Testamento. Hoje será somente um capítulo no livro de Êxodo. Então finalizamos aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus, capítulo 28 do livro de Êxodo. E agora vamos lá para o Novo Testamento. E no Novo Testamento, como estamos lendo o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. E hoje vamos ler o livro de Marcos, nos capítulos 15 e 16. Para a honra e glória do Senhor Jesus, finalizando o Evangelho segundo Marcos. Os últimos 2 capítulos de Marcos aí. E depois vamos saltar lá para a carta aos Gálatas. Amém? Graças a Deus, para a glória do Senhor Jesus, Ele tem nos fortalecido e temos ido adiante. Então vamos lá, abra sua Bíblia, sua espada, lá no Novo Testamento, o livro de Marcos, capítulo 15, no verso 1. E vamos que vamos. Logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou: "Você é o rei dos judeus?" Jesus respondeu: "O Senhor está dizendo." E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos tornou a perguntar: "Você não vai responder nada? Veja quantas acusações fazem contra você." Jesus, porém, não disse mais nada, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, aquele que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com rebeldes, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que Pilatos lhe fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu dizendo: "Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus?" Pois ele bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. E Pilatos lhes perguntou: "O que então vocês querem que eu faça com este a quem vocês chamam rei dos judeus?" Eles gritaram: "Crucifica-o!" Mas Pilatos lhes disse: "Que mal fez ele?" Porém, eles gritavam cada vez mais: "Crucifica-o!" Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou Barrabás e, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram sobre a cabeça dele. E o saudavam, dizendo: "Salve, rei dos judeus!" Batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam, zombando de Jesus. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Então conduziram Jesus para fora a fim de o crucificarem. E obrigaram Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. E levaram Jesus para Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Então o crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte para ver o que cada um levaria. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e a inscrição com a acusação contra ele dizia: "O rei dos judeus." Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita, o outro à sua esquerda, e cumpriu-se a escritura que diz: "Com malfeitores foi contado." Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: "Ah, você que destrói o santuário em 3 dias e o reedifica, salve a si mesmo descendo da cruz." De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, zombando, diziam entre si: "Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e creiamos." Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegado o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até às 3 horas da tarde. E às 3 horas Jesus clamou em alta voz: "Eloi, Eloi, lema sabachthani." Isso quer dizer: Deus meu,
por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: vejam, eles chamaram por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre e, colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou, e o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente a Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e ainda Salomé. Quando Jesus estava na Galiléia, essas mulheres o acompanhavam e serviam. E além destas, havia muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que Jesus tinha morrido. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o num lençol que tinha comprado e o depositou num túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Amém. Finalizamos aqui o capítulo 15 do livro de Marcos, e agora vamos para o capítulo 16, verso 1. Vamos que vamos. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Aleluia, Senhor. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, na qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo, ela foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ela vivia e que tinha sido visto, que ele vivia, que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam a caminho do campo. Indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém, Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Amém, meus amados. Que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Quem deu crédito à palavra? Quem deu crédito à sua palavra? Lembra o que dizia sobre tudo o que aconteceria lá atrás pelos profetas, o próprio profeta Isaías, em Isaías 53, dizendo que Jesus haveria de vir, que seria castigado, que nós seríamos sarados pelas suas pecadas, e que ninguém daria
nada por Jesus Cristo. Seria um homem simples, de vestes simples, de aparência simples, e somente veio para servir. E aqui estamos nós, 2000 anos e pouco depois, estamos aqui nós falando desse Jesus maravilhoso, falando da vinda desse Jesus maravilhoso, dos sacrifícios que Ele fez por nós. Ele é muito claro quando Ele aparece depois, falando da questão do que nós deveríamos fazer de pregar o Evangelho. Mas antes, um pouquinho disso, vamos voltar. Jesus aparece às mulheres e ninguém dá moral. Aparece a Maria Madalena e ninguém dá moral. Ele aparece a outros 2 discípulos e ninguém acredita, ninguém dá crédito. Eles só dão crédito quando de fato eles veem Jesus. E depois nós ficamos às vezes um pouco julgando até Tomé por questão dele mesmo ver Jesus, mesmo vendo Jesus, não acreditou, ainda teve que pegar em Jesus. Muitos hoje também não dão crédito. Muitas pessoas não conhecem Jesus, ou ouvem sua palavra e não dão crédito, não querem conhecer, não querem crer. E muitos estão inclusive dentro das nossas comunidades locais, estão do nosso lado, dizem que creem, mas na verdade vivem como alguém que não crê. Vivem como se vivesse, como se andasse numa fábula, numa lenda. Porque é a mesma coisa. Porque se eu frequento uma comunidade onde vários irmãos estão juntos, porque nós dizemos que cremos em Jesus Cristo, e existe ali um livro guia, um livro de orientação, um livro onde nos orienta a fazer tudo aquilo que Jesus nos mandou fazer, e eu não faço nada daquilo, e ainda penso que faço. Estou totalmente cego, enganado, porque de fato eu não conheço a palavra, porque de fato eu não conheço o que Jesus mandou que fizéssemos. E aqui Jesus é muito claro: pregue o Evangelho a toda criatura, fazei discípulos, pregue em meu nome, e aqueles sinais o acompanharão. No meu nome vocês expulsarão demônios, falarão novas línguas, vocês mostrarão o que é o reino de Deus. No meu nome vocês pegarão as serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Meus amados, esse é o Jesus a quem nós servimos, e Ele nos deu essa autoridade no seu nome. Mas, se e somente se obedecermos a sua palavra, se e somente se pregarmos o Evangelho, fizermos discípulos, se cumprirmos o ID. Se eu não faço isso, esses sinais não vão me acompanhar. Se eu não obedeço a palavra de Deus, se eu não obedeço ao Filho de Deus, essas palavras que Jesus disse não vão me acompanhar. Porque esses sinais acompanharão aqueles que obedecem a Jesus Cristo. Meu amado, então, se esses sinais não te acompanham, se esses sinais não estão na sua vida, e se você olhar para a sua vida nesse momento, eu te convido a olhar, e se você não tem feito o que Jesus mandou que você fizesse, se você não tem um discípulo, se você não tem um fruto, se você não fala de Jesus para ninguém, você só vai para a igreja, é hora de olhar, de acordar, de abrir os olhos, porque Jesus está voltando. E que, como eu estive falando hoje cedo, num momento muito difícil, o momento da volta de Jesus não é somente aquele dia em que veremos Ele na nuvem, mas Jesus pode voltar para mim agora nesse momento. Jesus pode voltar para você daqui 10 minutos, nessa noite, nessa madrugada, ou amanhã de manhã. Porque na verdade que quando nós falecemos ou perdemos a nossa vida, Jesus voltou para nós, acabou a nossa vida nessa terra. Então nós prestaremos contas diante daquele que tem todo o poder e toda a glória nas suas mãos, diante do grande juiz. E ali não haverá justificativas. Haverá somente consequências daquilo que fizemos enquanto ficamos aqui nessa terra. Amém, meus amados? Aqui nós nos despedimos mais uma vez, no Lâmpada para os Meus Pés. E antes eu gostaria de fazer uma oração. Amém? Pai Todo-Poderoso, Deus de glória e poder, nós louvamos e glorificamos e agradecemos ao Senhor por mais um dia de Lâmpada para os Meus Pés. O nosso 48º dia de leitura. Obrigado, Pai. Obrigado pelos irmãos que estão me acompanhando. Obrigado pelos seus familiares. Obrigado pelo nosso pão de cada dia. Obrigado pelo nosso trabalho, Pai. Pelo dinheiro que o Senhor nos dá através do nosso trabalho.
Obrigado pela oportunidade que temos todos os dias de servir ao Senhor, de servir aos nossos irmãos na nossa comunidade local, na igreja. Obrigado pela oportunidade que temos todos os dias de estar perto dos nossos líderes, aprendendo com eles, com os nossos pastores, com pessoas que servem para abençoar a nossa vida, que estudam a palavra, que nos ensinam. Obrigado pela vida de cada irmão que trabalha na igreja, que realmente, ó Pai, está ali servindo de todo o coração, com todo amor e carinho ao Senhor e aos irmãos. Pai amado, obrigado por aqueles que servirão no futuro, de agora em diante, em nome de Jesus. Pai, eu coloco na Tua presença, Pai, mais uma vez, no dia de hoje, a família, Pai amado, todos os familiares ali, da nossa pastora Marta, de todos os nossos irmãos que fazem parte daquela família maravilhosa, que perderam mais um ente querido nesse dia de hoje. Obrigado, Pai amado, por essa família. Nós amamos muito essa família e choramos muito com essa família. A família da pastora Marta, seus filhos, a Larissa, a Daniela, o Rodolfo, o Davi, a Soninha, o Adson, a Laila, seu marido, seu filho. Daniel e a Raquel também, que por muito tempo fizeram parte da nossa comunidade. O Paulinho, que quantas vezes vai lá nos visitar. A irmã Dolores, o Joel. Todos os seus familiares, mesmo os que eu não citei o nome aqui, Indomar, né, os meninos, todos, sem falta, Pai, colocamos na Tua presença, Deus. E, oh Deus, pedimos que o Senhor conforte seus corações. Foram 3 percas, Pai. Eles perderam, Pai, a Dona Divina, perderam o Daniel, perderam o tiozinho. Pessoas tão maravilhosas, pessoas que eram do nosso meio, que vai nos fazer tanta falta. Porém, Pai, como é bom saber que essas pessoas se foram, mas que estão nos seus braços. Como é bom saber que essas pessoas se foram, mas são pessoas, ó Pai amado, que tiveram um testemunho, ó Pai amado, diante da igreja, que serviram o Senhor e que creram no Teu Filho amado Jesus Cristo. E como é bom ter a certeza da salvação dessas pessoas. Isso é o que conforta os nossos corações. Crer no Senhor Jesus e sabermos que temos uma esperança que o mundo não tem. Pedimos que o Senhor conforte o coração dessa família. Nesse momento de dor, Pai, uma dor tão difícil, tão sofrida, mas nós nos confortamos no Senhor. Nos alegramos em Ti, choramos juntos, mas nos confortamos na Tua palavra. Obrigado, Pai. Amém e amém. Amém, meu amado irmão. Que Deus te abençoe. Se você tiver a oportunidade de mandar uma mensagem para essa família tão amada, tão querida, tão maravilhosa, né? De fato, sem hipocrisia, que família abençoada, como é bom estar perto deles. São uma família que nós crescemos juntos e sempre estivemos ali no lar deles, então é um orgulho muito grande, um prazer, uma honra fazer parte dessa família na nossa comunidade local. Aí. Então, tire o seu tempo, manda uma mensagem de carinho, uma mensagem de amor, ore para eles diante do Senhor. Amém? Se você ainda não segue o canal, vai lá, segue o canal, toca o sininho, curte, em nome de Jesus, vai lá, dá sua curtida, seu like, compartilha a mensagem, a palavra de Deus em nome de Jesus, se Deus quiser. Estaremos aqui amanhã para mais um Lâmpada para os Meus Pés. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima. Tchau, tchau.